Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast da Clínica Imove. Hoje vamos receber 3 excelentes profissionais aqui, a doutora Amanda, a doutora Natasha e a doutora Ana Paula. E o papo vai ser direcionado para você. Se você sente dores crônicas ou agudas, esse aqui é o seu podcast. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Obrigada. Eu queria que cada uma se apresentasse um pouco mais com as áreas de atuação e onde vocês conseguem entregar o melhor para os seus pacientes na Clínica Imove. Eu sou Amanda, eu sou médica ortopedista, eu atuo na área da medicina da dor. Meu nome é Ana Paula, eu tenho especialização em acupuntura e clínica da dor e atuo com a parte de neuromodulação também. Eu sou fisioterapeuta, atuo no tratamento de dores crônicas principalmente, na área da ortopedia e reumatologia. Fantástico, sejam muito bem-vindas. Doutora Ana, explica melhor para o público que está ouvindo a gente o que é essa palavra que está tão em voga, né? Essas palavras que é a neuromodulação. O que isso significa e por que isso é benéfico para o nosso paciente? Bem, a gente tem visto muitos pacientes com dores que se prolongam por muitos anos. E por N motivos, né? Que é uma coisa que a gente pode até discutir aqui mais. Muitas vezes as pessoas deixam de se tratar. Uma dor aguda acaba virando uma dor crônica, ou seja, uma dor prolongada, e isso causa uma sensibilização no nosso cérebro, ou seja, às vezes até tem uma entorse de tornozelo, que aquilo teve um edema, teve um inchaço, a pessoa ficou um tempo sem caminhar, mas depois aquele inchaço desaparece, a lesão até desaparece, mas demorou tanto para curar que o cérebro se sensibiliza. Ele acaba deixando uma mensagem pra gente que aquilo ali tá eternamente machucado. E a parte da neuromodulação vai ser justamente de fazer esse controle de novo de o que é dor e o que não é dor. Vai modulando mesmo, ele vai ensinando novamente para o nosso sistema nervoso central, né, que é o cérebro, e também o nosso sistema nervoso periférico, a atuar novamente com o seu normal, sentir tato quando tiver que sentir dor quando tiver que sentir, mas não uma dor cronificada, uma dor constante, né? E na verdade a gente tem vários tipos de neuromodulação. A minha área específica, eu faço uma neuromodulação elétrica periférica, então a gente coloca as agulhinhas de acupuntura e aí coloca um estímulo elétrico específico para cada tipo de dor. A gente pega uma inervação, aonde está indo o caminho da dor daquele paciente, ou às vezes localmente mesmo, para dar esses estímulos para o nosso sistema periférico, no nervinho que está chegando lá, a ele voltar a trazer os neurotransmissores, trazer os elementos também de anti-inflamatórios naquela região e ensinando para o cérebro. E a gente vai fazendo isso diversas vezes. Uma sessão, às vezes já o paciente já tem uma melhora muito grande, mas ela tem uma duração curta, vai durar uns 3, 4 dias. E aí depois a gente vai, à medida que a gente vai fazendo isso algumas vezes, vai perpetuando aquele sistema de modulação e o paciente vai ficando mais, vamos dizer assim, vai voltando à sua harmonia, né? Voltando à funcionalidade. Né? O que eu acho mais fantástico nessas terapias que a Clínica Imove acaba abrangindo é que existem várias formas e várias especialidades cuidando do mesmo paciente. Temos aqui o caso da doutora que é fisioterapeuta, né? Sim. Seguindo o exemplo da doutora Amanda de entorse de tornozelo, o evento que traumatizou a pessoa, às vezes ele também fica na memória do corpo e modifica a maneira que a pessoa se movimenta. E através disso a gente precisa fazer uma nova reeducação do movimento para dar uma oportunidade para o cérebro interpretar que aquele movimento não vai causar dano novamente. Então, se a pessoa às vezes elas têm medo de alguns desníveis, alguns tipos de sapato que utiliza e tudo, então a gente faz um treinamento para que ele seja exposto a esse medo, para que dê uma oportunidade dele educar o corpo dele a normalizar as percepções físicas que ele tem, que sensibilizam mais em relação às dores que são mais persistentes. E como funciona? Porque nessa terapia, o paciente, que estava até conversando, ele tem uma regressão da dor. Como é que é essa percepção antes dele ter esse quadro de melhora? Na parte do movimento, ele pode, por exemplo, continuar mancando. Então, passou todos os sinais álgicos de edema, inchaço,
vermelhidão, cicatrização, toda aquela parte que o trauma traz às vezes no início, mas ele continua mancando, ele não teve a reabilitação adequada em alguns casos, e essa maneira de continuar mancando faz com que o cérebro pense, por exemplo, de que ele ainda tem um problema naquela região. E aí, se ele sustenta esse gesto, ele fica num ciclo de também sustentando a sensibilidade que fica alterada. Então, é uma oportunidade de a reeducação do movimento, expondo gradativamente, reeducando a maneira de caminhar, por exemplo, é uma oportunidade de também trazer um equilíbrio, uma oportunidade dele se sentir melhor na qualidade de vida, às vezes não acionar tanto a dor no corpo. Fazendo um adendo no que vocês duas falaram, nessa questão do movimento, né? Antigamente, na ortopedia, a gente tinha muito que a gente tinha que deixar o paciente imobilizado. Então, o paciente tinha uma entorse do tornozelo, passava, por exemplo, por uma fratura, né? Qualquer outro osso, a gente tinha aquela questão de que o paciente teria que ficar muito tempo imobilizado. A gente tinha essa questão. E hoje em dia a gente já sabe que não, que o movimento, ele, na verdade, ele é vida. Então, a gente tem uma tendência a já iniciar a movimentar esse membro que foi lesionado mais cedo, né? Lógico que vai ter aquele período onde o paciente ele vai permanecer imóvel, né? Vai permanecer, às vezes, com imobilização e tudo mais, mas hoje em dia a gente já tem uma tendência a deixar menos tempo, porque a gente sabe que a falta do movimento, ela também é ruim. Então, ajuda a cronificar a dor, ajuda a ter mais questões relacionadas a tudo isso que as meninas falaram, essa questão da imobilidade. Perfeito. Doutora, me explica um pouco melhor como é ser uma ortopedista. Existem pacientes também que ficam mais à vontade com você, algum procedimento, algum protocolo? Acaba que é um universo muito masculino, né? Nós somos cerca de 6,5% só de mulheres no Brasil. A gente consegue ter até um grupo de WhatsApp da Associação de Mulheres Ortopedistas. Assim, acaba que eu tenho mais um público, eu vejo isso, né? Eu tenho muito um público feminino mesmo no consultório, tanto por conta da área de atuação da dor, né? Mas eu tenho muito um público feminino, principalmente por, às vezes, a paciente não se sentir à vontade em ser examinada por um homem, ou às vezes tem questões que têm que ser debatidas dentro do consultório que elas às vezes não se sentem tão à vontade com o homem. Então acaba que eu tenho um público feminino, principalmente meninas, né, pessoas mais jovens e às vezes senhoras também que não querem ser examinadas por um homem e se sentem mais à vontade com uma mulher. Entendi, fantástico, parabéns. Doutora Ana, eu queria que você explicasse um pouco melhor para os nossos pacientes qual é a grande diferença entre uma dor crônica e uma dor aguda, para quem não sabe? Tipo assim, tem aquela questão da IASP, né, que são 3 meses, né, tem aquela definição que são 3 meses de dor. Tem uns 2 tipos de classificação, de que às vezes ou até 3 meses, ou tem outras classificações que até 6 meses a gente considera uma dor aguda e depois disso uma dor crônica, né? Mas também, na verdade, a gente tem uma noção assim de o que aquela patologia teoricamente deveria ser resolvida. Então a gente já deixa um pouco mais flutuante esse tempo, né? Então, por exemplo, um torcicolo é para depois tomar um relaxante muscular ou fazer a intervenção manual, né, com a físio, já se resolva. Se a pessoa está com 4 semanas, 1 mês com torcicolo, já tá um torcicolo crônico, tá esquisito. Assim como também as outras dores, né? Então a gente imagina que, em tese, um paciente normal, se evoluir dentro do que a gente espera, se resolve em tanto tempo. Então a gente vai vendo que, na verdade, não é tão certinho esse tempo, né, de 3 meses ou 6 meses, né? Basicamente está ligado ao tempo. Quando prolonga mais de 3 a 6 meses, mais ou menos, é uma dor. Mas não tem nada a ver com a intensidade, então eu posso ter uma dor muito forte sendo crônica? Sim, pode. Sim. No caso dos movimentos, por exemplo, assim, eu posso ter uma pessoa com perfil sedentária, que tem uma dor baixa e que às vezes ela tem uma experiência estressante no cotidiano e que vive e tem aquela experiência da dor de maneira muito intensa. Mas a gente também pode ter, por exemplo, um atleta de alta performance que corre
e a prova e a experiência que ele está tendo naquele momento é tão boa, tão positiva, que se ele torcer o tornozelo e tiver uma intensidade de dor muito, muito alta, ele não vai dar tanta intenção nesses sinais, ele vai continuar fazendo a prova, porque aquilo é tudo para ele. Então a gente consegue notar que a intensidade da dor pode estar ligada com a experiência que o indivíduo está vivendo naquele momento também. Doutora Amanda, existem alguns fatores que prejudicam a parte da dor, como por exemplo o sedentarismo? Sim, isso é um ponto bastante importante no tratamento da dor. O tratamento da dor, como a gente sempre fala, né, multimodal. A gente no consultório, a gente faz aquela parte, né, de fazer essa modulação através de medicamentos, né, mas é muito importante que o paciente ele também faça as outras partes, né, o tratamento da dor ele envolve toda essa adaptação, não só com a atividade física, né, que a gente tem a liberação de endorfinas, né, e ajuda também não só na liberação de endorfinas, mas no controle adequado do peso do paciente, né, que a gente já sabe que a gordura ela é inflamatória, né, mas também a alimentação é um ponto muito importante no tratamento da dor, né, esse acompanhamento nutricional. A questão psicológica também é muito importante. O paciente ter um acompanhamento psicológico adequado, né, para ele entender a dor, isso vai facilitar para a gente. O acompanhamento com um culturista, com um fisioterapeuta. Então, são vários pontos que têm que ser abordados dentro de uma consulta para dor, né? A medicação é só um desses pilares, né? Mas a atividade física ali vem como, eu falo que é o pilar assim, central de tudo. Eu tive, inclusive, uma experiência muito marcante, onde eu fui diagnosticado com condroplastia grau 4 no joelho e quase não tendo cartilagem nenhuma, né, no joelho. E uma das principais indicações foi atividade física. Eu falei, meu Deus, mas eu já tô com o joelho doendo, não consigo andar. Eu vou fazer atividade física com isso. E pessoal, melhora. É fantástico a mudança nesse estilo de vida. Então, realmente, sigam esses conselhos dessas 3 profissionais fantásticas. Doutora Ana, deixa eu te perguntar, você consegue ver no seu consultório alguma prevalência? Você atende mais mulheres ou homens ou uma faixa etária? A dor escolhe o paciente? Acho que tem alguns vieses aí, né, nessa vinda dos pacientes pra gente, né? A gente sabe que, pelo menos pela literatura, que tem mais mulheres que sentem dor, mas ao mesmo tempo eu me pergunto, será que os homens eles estão de fato se cuidando? Porque eu acho que é um pouco cultural, principalmente pra gente aqui no Brasil. Os homens não podem sentir dor, eles têm que ser fortes, né? Então eu vejo muitos pacientes homens que têm dores às vezes muito mais crônicas, porque eles não vão ao médico e só vão quando tá realmente, já não tem mais condição. Tá insuportável, né? Principalmente pacientes mais idosos, né? Não sei se você tem essa percepção. Então, eu estava até conversando com um paciente essa semana, né? Os homens têm esse negócio, eu não posso mostrar que eu tenho dor, né? Tem um pouco disso e pela própria questão das mulheres mesmo, elas se cuidarem mais, né? Eu vejo também esse viés das mulheres estarem sempre um pouco mais preocupadas com elas mesmas, né? Não só com questão de dor, mas com tudo, né? Então, acaba que sim, tem mais mulheres, mas a gente também tem muitos homens que a gente acaba cuidando. Ainda mais porque a parte de trauma, a gente vai ver que tem muito mais homem. Sim. E a gente e o pós-operatório, os pós-fratura em tosse, etchol, todos eles estão bem mais prevalentes, porque é o jogo de futebol, a moto, né? Que a moto é campeão de acidentes, né? Quantos pacientes que a gente já atendeu já esse ano com acidente de moto? Podia fazer parceria com a Harley Davidson. Que realmente deve ser uma prevalência absurda. Acaba que a gente pega dos mais jovens aos mais idosos e homens e mulheres também. É um fato curioso, que eu não sei se vocês sabem, mas nosso ritmo de pesquisa da Imov, nosso principal horário é na segunda-feira pela manhã. Acredita? Então, geralmente o pessoal se machuca no final de semana e vai procurar aqui em Imov. É um fato curioso. Doutora, tem alguma experiência que você tenha tido com algum paciente que tenha te marcado?
geralmente as experiências de cinesiofobia, que significa dor para se mover. As pessoas que sempre têm esse comportamento de que o exercício pode piorar, porque às vezes elas sustentam crenças também, né, da interpretação de que vem da questão do repouso, que o repouso é melhor, que o repouso vai aliviar a dor. Então, quando chega esse perfil para mim, ele é desafiante em todos os aspectos e ele começa geralmente com a questão da educação da dor, para a pessoa entender que ela pode se sentir mais à vontade, segura, no gesto de movimento que ela imagina que vai piorar muito. Né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, as pacientes que são mais idosas e que às vezes recebem um diagnóstico de osteoporose, que representa a fragilidade dos ossos. Então, geralmente, os médicos falam que é muito importante fazer atividade física porque é um recurso para fortalecer os ossos, mas ao mesmo tempo fala que tem que tomar muito cuidado para não cair, porque o maior risco, por exemplo, é fratura de quadril nesse caso. Então, esse tipo de alerta e ao mesmo tempo se mova, a pessoa não sabe administrar perfeitamente. E aí, às vezes, é a fisioterapia que faz essa transição entre a medicina e a educação física para que a pessoa perca esse medo excessivo do corpo, para se expor ao movimento e entender que a tensão não vai segurar ela, não vai evitar ela de cair, sim a compreensão do arranjo de movimento que ela vai aos poucos compreendendo, inclusive o relaxamento, né, a parte de ter flexibilidade de movimento que vai fazer ela se proteger mais. Mais ou menos assim, a rigidez excessiva trava o movimento, expõe o risco de queda, e quando a gente compreende mais o nosso corpo, a maneira que a gente se move, a gente fica mais seguro de dar os passos, e isso é um jogo de condução dos músculos todos para a gente poder agir como se fosse uma dança. Relaxado e ao mesmo tempo bem consciente, firme e seguro para poder se mover. Né? Mais ou menos isso que eu tenho de desafios que me marcam. Existe alguma atividade física que você recomenda mais para esse público? Esse público de osteoporose é a academia. Carga. Sim, pegar. E é uma coisa assim redundante, né? Porque a pessoa fala, nossa, mas a carga é pesada, será que não vai fragilizar? Não, porque a musculatura, ela não é só para contrair, relaxar e levantar e fazer um sistema de alavancas. Ela também, na verdade, auxilia no metabolismo do organismo. E um dos recursos, ela faz várias coisas na musculatura, mas um dos é melhorar o cálcio e fortalecer a saúde dos ossos. E isso só acontece com a carga. Claro que a exposição precisa ser gradual, mas a pessoa precisa pegar peso mesmo. Nossa, interessante a dica. Fantástico. Sim. E você, doutora, você tem alguma experiência marcante com algum paciente? Experiência que eu tive um caso bem interessante que eu tratei em conjunto com a fisioterapia, que era uma paciente, ela tinha por volta de uns 42 anos, e a queixa dela é que ela tinha uma dor lombar, que ela não estava mais conseguindo carregar o filho dela, ela tinha um filho pequeno, ela não conseguia mais segurar os filhos, ela estava com dor o dia inteiro. Quando ela foi fazer a avaliação comigo, fez a avaliação com a fisioterapia, o que a gente notava, né, ela tinha uma hérnia de disco na ressonância, porque todo paciente já chega horrorizado com a hérnia de disco, né, na ressonância. Ela tinha hérnia de disco na ressonância, mas ao exame físico ela não tinha característica de dor proveniente da hérnia de disco. Ela tinha realmente pouca massa muscular, né, ela não tinha sustentação da coluna, ela não tinha massa na região glútea, né, que é uma musculatura muito importante de estabilização pra gente. E aí eu expliquei pra ela que ela teria que começar. A gente parou, eu entrei com uma medicação, mandei, né, pro pessoal da fisioterapia, e expliquei que a gente teria que fazer esse reforço muscular. Ela iniciou o reforço muscular e foi engraçado porque, assim, depois de uns 3 meses mais ou menos, né, que ela já tinha feito a fisioterapia e a fisioterapia liberou para ela ir para a academia, ela mandou um áudio, assim, depois de umas 2 semanas, 3 semanas que ela estava na fisioterapia. Doutora, eu tô, assim, impressionada. A minha vida mudou, eu estou carregando meu filho, eu estou fazendo as minhas coisas, as minhas atividades. E ela achava que ela teria que fazer uma cirurgia na coluna. Ela achava que o problema dela era a hérnia de disco. Então, assim, essa questão da atividade física é muito importante. E é aquilo como a Natasha falou.
é ir para academia fazer reforço muscular. Eu falo, o atleta não faz reforço muscular, o atleta de natação, ele tem um período que ele vai para academia. O atleta de futebol tem um período que ele vai para academia. Então, se você quer fazer tênis, se você quer fazer outro tipo de atividade física, você tem que ter o reforço muscular, porque senão uma hora pode ser que não vai dar tão certo. Uma hora pode ser que a gente tenha algum problema por conta da falta desse reforço muscular, que é tão importante. Fantástico. Acho que a minha área ela é um pouco interessante, assim, porque são os pacientes que já tentou de tudo e aí vem pra mim pra ver se eu consigo resolver. Então, já tentou remédio, já tentou N formas de tratamento e às vezes chega pra mim com essa intenção, doutora, vamos ver se é acupuntura ou, enfim, o que você pode fazer por mim, né? E tem um caso até de uma paciente queridíssima, assim, que já tem muitos anos que eu atendo, quando em vez ela aparece lá. E acho que foi uma das primeiras pacientes, assim, vamos dizer aqui em Brasília, né, que eu já tenho um tempo fora, que eu fiz minha formação em Recife, né, e ela tinha passado acho que um 5 especialista, passou na emergência, e ela tava com a dor no olho que ninguém sabia o que era aquilo. Aí eu falei, não, mas deixa eu te examinar, que é uma das coisas que eu acho que a gente vê muito, né, os pacientes não são examinados, né, da forma correta, né? Não se põe a mão no paciente, né? É uma coisa que a gente tem resgatado um pouco, né? Isso, né? A físio trabalha já mais com isso, mas a parte médica, né? Quase o paciente não é examinado na maioria das vezes, né? E não se investiga, né? E eu apertei aqui um pontinho aqui na parte occipital, né? Eu falei, essa é a sua dor que tá indo pro olho? Ela, é exatamente essa dor. Nossa. E eu com uma agulhinha de acupuntura fiz um agulhamento seco, a dor desapareceu. E uma dor que estava deixando ela sem conseguir dormir. E às vezes acontece muito, às vezes a gente quer achar um tumor, quer achar uma doença rara e grave. E na maioria das vezes é o mais simples, né? É uma coisa que a gente sempre tenta trabalhar, pelo menos eu tento avaliar dessa forma. Vamos pelo simples, porque pode ser... A chance maior é de ser o simples. E aí, se não resolve, aí vamos tentar achar o complexo. Obviamente a gente tem nossos red flags que a gente chama, né? Então, dependente, uma dor simples, mas é um paciente com dor lombar acima de 50 anos. Eu vou fazer um exame de imagem. Eu até já aviso para eles, pelo que eu tô vendo aqui, me parece muscular, mas é mandatório fazer um exame de imagem porque vai que é outra coisa também, né? Então a gente tá perdendo tempo de tratamento. Então, às vezes a gente até lança mão mais dos exames de imagem para só confirmar o que eu já vi no exame físico, ou então realmente descartar uma outra coisa que às vezes está associada com aquilo também, que obviamente tem várias doenças que são mais sérias, que também tem pontos de dores, a palpação, dores que a gente chama de pontos gatilhos, né? É uma doença, eu acho que é das mais prevalentes talvez no consultório de todo mundo, é a síndrome dolorosa miofascial, né? E isso tem N formas de se expressar no corpo. E, na verdade, a gente, se não colocar a mão no doente, não colocar a mão no paciente, a gente não vai saber onde é a dor e não vai saber se é isso exatamente que ele está sentindo. Perfeito. E o mais importante é que o paciente que está sentindo uma dor aguda ou crônica procure os profissionais da Clínica Imóvel. Então, a sua dor provavelmente pode ter um tratamento. Então é necessário que você tenha um diagnóstico correto, como a gente viu aqui, que foi apresentado. Então, se você gostou desse podcast, não deixe de mandar sua mensagem, não deixe de comentar e agendar sua consulta com uma das doutoras. Muito obrigado. Obrigada.